Neste vídeo eu vou explicar o que é um cérebro transgênero de acordo com a ciência. Também vou esclarecer por que está errado dizer que se nasce transgênero e como as descobertas sobre ser homossexual são distorcidas para tentar convencer a população de que existe criança trans. Vamos lá? Para começar, vamos definir. O que seria transgênero? Simplificando, ser transgênero seria alguém que se olha no espelho e não se enxerga como uma pessoa que pertence ao seu sexo de nascimento, e com isso, sente um profundo desconforto. Muitas vezes, a pessoa tem esse sentimento porque não tem algumas características biológicas ou sociais típicos de cada sexo. Por exemplo, um homem que não tem uma barba grossa ou não é musculoso, ou então uma mulher que não gosta de usar cabelo comprido, vestido, maquiagem, etc. Existem profissionais da saúde que tentam explicar que esse jeito de enxergar a si mesmo de modo diferente teria bases biológicas, mais especificamente no cérebro, e que essa alteração cerebral aconteceria desde o útero, e que uma pessoa transgênero seria alguém com genitália masculina, mas o cérebro é tido como feminino. Mas será que essas afirmações estão corretas? A resposta é não, e vou explicar por quê. Primeiro, eu encontrei o estudo que apoiaria essas afirmações. É uma pesquisa bastante divulgada, e você está vendo o título agora. O que este estudo fez? Treinou uma máquina de ressonância magnética para indicar qual seria o sexo da pessoa analisada pela máquina. Ao analisar 26 mulheres transgêneros, o equipamento disse que metade dessas pessoas seria do sexo masculino e metade seria do sexo feminino. Ótimo! Então isso comprova que realmente existe cérebro trans. Não exatamente. O problema é que esse trabalho possui um erro grave. Das mulheres transgênero, não separou quem era heterossexual e quem era homossexual. Mas por que é importante identificar quem é gay de quem não é? É importante porque já foi demonstrado que o cérebro de homens gays apresentam respostas parecidas ao do cérebro de mulheres heterossexuais. Por exemplo, neste outro estudo, o pesquisador comparou mulheres trans que gostam de mulher, ou seja, são heterossexuais, com mulheres e homens hétero, e o resultado foi que as áreas cerebrais analisadas das mulheres trans eram iguais dos homens heterossexuais. E outros estudos apoiam essa explicação. Então, não existe cérebro trans? Existe sim. Estudos apontam que pessoas que desejam intensamente pertencer a outro sexo teriam conexões cerebrais mais fracas do que aquelas que não apresentam essa vontade. Por coincidência, é a mesma área do cérebro que processa a autopercepção. Quem também apresenta alterações nesta mesma região cerebral são mulheres que sofrem de anorexia e bulimia, distúrbios alimentares. Ok, se existe cérebro transgênero, é desde o útero, certo? Não há evidências sobre essa afirmação. No meu ponto de vista, mais uma vez para tentar forçar uma aceitação na sociedade, mistura-se informações que não têm nada a ver com trans. O que a ciência já mostrou é que há evidências de que a homossexualidade pode ter origem no útero, devido à quantidade de testosterona que o feto recebeu durante seu desenvolvimento na barriga da mãe. No capítulo 3 do livro Testosterone, a bióloga Carole Hooven explica um experimento onde fetos fêmeas de ratos receberam alta dose de testosterona e fetos machos de ratos tiveram seus testículos removidos e receberam doses de estrogênio, um hormônio feminino. O resultado foi esse. No momento do acasalamento, os ratos machos se comportaram como fêmeas, fazendo o movimento chamado de movimento de lordose, e os ratos fêmeas assumiram a posição montada. No capítulo 8 do mesmo livro, a autora também explica o seguinte: meninas que nasceram com um distúrbio chamado hiperplasia adrenal congênita são naturalmente expostas à maior quantidade de testosterona no útero. Cerca de 30% de mulheres com essa condição não são exclusivamente heterossexuais, contra 4% da média da população que não apresenta a hiperplasia. Fica claro, portanto, que há uma forte relação entre quantidade de hormônios sexuais presentes no ambiente do útero e a possibilidade daquele indivíduo se tornar homossexual.
É muito comum profissionais misturarem informações cientificamente corretas com informações incorretas, deturpadas ou interpretadas de modo equivocado. No documentário Quem Sou Eu?, disponível na Globoplay, um médico psiquiatra tenta explicar que ser trans teria bases biológicas, mais especificamente no cérebro, e que isso aconteceria durante a formação do bebê. O médico diz, corretamente, que os genitais se formam na 10ª semana e o cérebro na 20ª semana de gestação, mas dá a entender que já se nasce transgênero, o que, até o presente momento, não há evidência científica de que isso seja verdade. Além disso, o médico acaba utilizando de modo indireto as descobertas obtidas sobre homossexuais para generalizar sobre transgêneros. E por fim, no documentário, a jornalista conclui: "E aí nós vamos ter um caso de uma criança que vai nascer transgênero? Não, 1000 vezes não. Essa conclusão está errada. Nem a homossexualidade é tão determinada dessa maneira, muito menos ser transgênero." E o especialista continua: "E isso vai se manifestar por volta dos 2, 3, 4 anos de idade, que a criança vai ter maturidade para dizer se é menino ou menina." Mais uma vez, a informação está equivocada. Primeiro, ser menino ou menina não é algo que se descobre aos 3 anos, como se antes dessa idade o bebê fosse uma página em branco. Segundo, de acordo com a psicologia infantil, a criança está em seu pleno desenvolvimento físico e cognitivo. O que acontece nesta idade é que a criança descobre a sua genitália, antes escondida pelas fraldas, e compara seu corpo com o corpo do pai e da mãe e com o de outras crianças. A criança percebe que ela é igual em quase tudo, menos em uma coisa: o órgão sexual. E os pais geralmente explicam que se a criança tem pênis é um menino, se tem vulva é uma menina. Somos seres humanos que interagem com o ambiente e o resultado dessa interação pode modificar como o cérebro trabalha. Podemos dizer que sim, existe cérebro transgênero do mesmo modo que existe o cérebro depressivo, o cérebro bulímico, o cérebro anoréxico, entre outros problemas psicológicos. Precisamos também considerar que há uma tendência de pessoas transgêneras apresentarem comorbidades como depressão, ansiedade, anorexia, autismo, além de orientação sexual, ser homossexual. Tudo isso precisa ser considerado quando avaliamos estudos de neurociência sobre essa população. E para finalizar, é importante destacar que correlação não significa causalidade. Só porque observamos padrões no cérebro de pessoas com grande desconforto com o próprio corpo, comparado com controles neurotípicos, não significa que essa característica é inata, nasceu com ela, ou se é um produto de experiência durante a vida. Nós simplesmente não sabemos. Eu sou Simon Santiago, professor de biologia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima!